Mônica segue participando por telefone, excepcionalmente, porque ela continua na Argentina. Aliás, vai assistir hoje na Argentina, o jogo da Argentina. Mônica, o aumento no fluxo entre Brasil e Oriente Médio por causa da Copa do Mundo acabou provocando um efeito colateral. Aqui não, aí no Brasil, né? Aliás, nem aí no Brasil. Lá no Brasil, Mônica, bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, toda vez que um grande evento mundial acontece, que a humanidade se movimenta em torno de algo, há outros movimentos paralelos que muitas vezes são imperceptíveis e que a gente vai descobrindo aos poucos. E um deles é esse, o Megali, a realização da Copa do Mundo aí no Catar e o aumento de voos indo e vindo do Oriente Médio para o Brasil resultou no aumento da quantidade de refugiados afegãos que desembarcam no aeroporto internacional de Guarulhos diariamente, né? E que muitas vezes chegam e não tem para onde ir, ficam lá no aeroporto. Segundo o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarulhos, o Fábio Cavalcante, tem em média 30 imigrantes afegãos chegando no Brasil todos os dias agora, né? Tem hoje, o Megali, tem 287 refugiados afegãos acampados em um mezanino do Terminal 2 do aeroporto, aguardando acolhimento no Brasil. Né? Segundo o secretário, eram 4 voos diários e agora triplicou o número de voos, 12 voos diários. Então, essa imprevisibilidade, né, é o que mais está dificultando o planejamento para acolhimento dessas pessoas. Ele diz que Guarulhos não sabe sequer exatamente quantas pessoas chegam por dia. Tem dias que chegam 80 pessoas, tem dias que não chega ninguém, mas em média estão chegando aí 40, portanto, em média por dia. Quer dizer, ele diz que tem contado com o suporte, né, do governo federal, questões técnicas, mas que ele gostaria de ver o governo federal mais atuante na gestão dessa crise, que já se arrasta há muitos meses, né? Porque as pessoas vêm para o Brasil, elas não vêm para o aeroporto de Guarulhos, então você tem que ter um plano para acolhê-las no Brasil, como fizeram com a Venezuela, né? Na Venezuela tinha uma questão política importante envolvida, claro que era muito mais gente, mas imediatamente o governo deslocou para Roraima, montou um acampamento, montou um plano para as pessoas que estavam chegando naquele primeiro momento, tem que ter também para os afegãos. Então, o que diz o secretário é que Guarulhos está pedindo que o Ministério da Cidadania se aproprie dessa demanda, né, e protagonize a operação para acolhimento dos afegãos, porque isso é algo que a Prefeitura de Guarulhos não tem condições de fazer sozinha, Megali. Tem uma outra curiosidade, as pessoas fazem doações para os afegãos. Megali, você acredita que doaram, no meio das doações, encontraram 2 armas de fogo que foram doadas, foram identificadas? Obviamente elas não chegaram para os refugiados, mas você acredita, o Megali, que chegaram a fazer esse tipo de doação? Ai, gente... É surreal, povo armado jamais será escravizado, né? Vai lá enfrentar o Talibã com 2 pistolas. Que loucura, Mônica. Tudo bem, toda doação é bem-vinda, mas o que os caras vão fazer com uma arma no Brasil? É ridículo, né? É Mônica? Isso, gente. Oi. Deu uma falhada aqui no som. Mas... então vamos lá, pode encerrar. Não, isso acaba abrindo portas, né, Mônica, para atividades ilegais e degradantes, por exemplo, tráfico de pessoas. Tem muita gente que entra pelo Brasil, porque o Brasil tem essa política de acolher, né, os afegãos, e que, na verdade, algumas dessas pessoas têm como objetivo outros países, como, por exemplo, seguir para os Estados Unidos. E aí acabam encontrando no Brasil coiotes que fazem esse tráfico humano, né, que levam as pessoas em condições terríveis e muitas nem sobrevivem a esse tipo de viagem ilegal. Então, de fato, né, deixar toda essa gente sem nenhum tipo de auxílio, de acolhimento, de acompanhamento é algo muito perigoso, para além da situação que elas estão passando agora, né, Mônica? Exatamente. Quer dizer, tem que ter um plano, né, já que nós temos essa boa política de acolhimento, que eu considero sensacional, você acolher pessoas que estão passando por dificuldade em outros países. Mas tem que ter um plano, um projeto, né? As pessoas não podem chegar e ficar ao Deus dará, né? Muitas vezes as igrejas fazem esse acolhimento, né? Outro dia eu visitei há algum tempo uma igreja em São Paulo que acolhia muitos haitianos, e aí
são pessoas que falam várias línguas, os africanos chegam muitas vezes falando francês, falando inglês muito bem, falando espanhol, e aí rapidamente aprendem português. Poxa, essas pessoas têm várias possibilidades no Brasil, desde que sejam abertas as portas, né, Carla? Sem dúvida. E tem que ser abertas. Essas pessoas estão fugindo do horror absoluto. Essas são aquelas pessoas, são parentes e amigos daquelas pessoas que morreram se pendurando na asa de um avião, correndo desesperadamente em busca, sabe-se Deus do que, ao lado de um 747 em processo de decolagem, com esperança zero de sobrevivência, mas mesmo aquilo era melhor do que cair nas mãos do Talibã. Se o governo catariano, para falar do Catar, né, já é cruel com, por exemplo, homossexuais, prevê uma pena de 7 anos de cadeia, o Talibã joga do alto de prédios. Essas pessoas precisam ser acolhidas, elas estão fugindo do mal absoluto.